estudou o diagnóstico da mediunidade, estudou em O Livro dos Médiuns, a pergunta 200 e 205, e na Obras Póstumas, a primeira parte, o item 33. Quem que é o grupo? Na pergunta 200, a gente estudou sobre médiuns escreventes, e o Livro dos Médiuns aponta que é um tipo de mediunidade mais difundido, mas também é o mais simples. E aí a gente discutiu um pouco que a mediunidade ela deve se desenvolver, a gente deve deixá-la fluir naturalmente, querer forçá-la não adianta. E o médium ele deve se preparar com estudos e principalmente com uma forma íntima moral. A pergunta 205, ela traz um questionamento se a gente deve perguntar para o espírito se somos médiuns. Aí a gente precisa observar qual é a natureza desse espírito, porque quase sempre eles respondem afirmativamente. Aí a gente volta na questão anterior, que o médium deve se preparar com estudos e com a reforma íntima moral. Aí nas obras póstumas, primeira parte, no item 33, dos médicos. Aponta também que os médicos são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir o pensamento dos espíritos. Todas as pessoas, mais ou menos, são médiums, em alguns elas se manifestam de forma mais ostensiva, e a espiritualidade, ela age naquele tipo de mediunidade em que o médium é mais flexível. Então, gente, ficou bem claro mesmo, Quer dizer, a mediunidade é uma faculdade natural que a gente pode orientar, e quando a gente fala desenvolver, é buscar o estudo e a prática no bem, Então, a mediunidade, quem não é médium pode fazer COEM 10, 20 anos que não se tornará médiums, Porque a mediunidade é uma faculdade natural. Quem tem essa faculdade, estudando e praticando, vai orientar melhor essa faculdade que tem. Grupo 2 é processos de desenvolvimento, no Livro dos Médiuns, o item 31, 202, 207 e 208. Quer que eu vá aí? Acho que não. Eu levo o microfone, não tem problema. O espaço. Bom, nós temos desenvolvimento mediúnico, tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui no COEM, desenvolver a mediunidade. Então, Livro dos Médiuns, itens 31, 202, 207 e 208. Não vou ficar falando o nome dos itens, não. Vou direto ao assunto, acho que é mais prático. Bom, a primeira coisa, Kardec vai falar do método de pesquisa do Espiritismo. E ele tem uma diferença com relação à ciência propriamente dita. Porque a ciência, o termo que ele usa no livro, ela pesquisa a matéria bruta. E a ciência espírita, ela pesquisa o espírito, ou o plano espiritual. Então, o objeto de estudo não é o mesmo. A química, ela vai pesquisar algo relacionado com a química, mas é algo material, palpável, Já no caso da ciência espírita, não. É o espírito. Então, ele faz essa diferenciação com o método de pesquisa. Outra coisa que ele fala também, que se tratando de ciência espírita, o principal do método de pesquisa é a observação. Porque na ciência espírita, o que a gente pode observar? Que os espíritos não estão à nossa disposição. Então não adianta numa reunião mediúnica a gente evocar um determinado espírito e começar a fazer perguntas para ele. Por exemplo, a minha avó desencarnou, eu quero que a minha avó se apresente agora, eu quero conversar com a minha avó. Não funciona assim. Os espíritos não estão à nossa disposição. Então o telefone não toca daqui para lá. Então o melhor método é a observação. Outra coisa que ele fala,
para uma determinada pergunta. Cada espírito vai responder do jeito que ele pensa. Porque existe uma classificação de espíritos. Então, quando nós entendemos que no estudo do Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, e há uma concordância das respostas, que os espíritos que formaram essa obra, o Livro dos Espíritos, são espíritos superiores. Que esse Kardec começar a fazer perguntas para qualquer tipo de espírito, tem espírito que é Deus, não vai responder com inteligência suprema. Por quê? Porque existem vários tipos, ou vários graus de espíritos. Então, o que vale é a questão da observação. Outra coisa muito bacana é que ele fala aqui da razão. A ciência espírita é a da razão ante os olhos. Uma coisa muito bacana, caneta ou lápis no desenvolvimento mediúnico. Entendeu? Usar um lápis ou uma caneta. Eles falam que isso é indiferente, tanto faz. É claro que se for um espírito se comunicando, falando pausadamente, é mais prático o lápis. Mas às vezes, se estiver falando rapidamente, pode ser o uso da caneta. Isso é mais para o médium, não é nos espíritos. Então, tanto faz, um ou outro. E por último, sobre o desenvolvimento mediúnico, que é no item 208, esse sim é o mais importante desse estudo. Ele fala que, primeiro, tem que ter um grupo de pessoas reunidas com o mesmo propósito, pessoas sérias. No caso aqui, todos nós temos um objetivo sério ao querer participar de uma reunião mediúnica, que é querer servir aos espíritos, atendê-los em suas necessidades. Então, primeiro, é reunir pessoas interessadas em algo sério, trabalho sério. Segundo, recolhimento, a prece, a concentração. Isso é muito importante no desenvolvimento mediúnico. E depois, no início, a expressão que o Kardec usa é ensaiar e escrever. É isso mesmo. Como uma criança que está na escola, aprendendo está sendo alfabetizada. Então, a gente começa a usar rabiscos, às vezes sai uma palavra, uma frase, e com o tempo pode sair até um livro. Então, é ensaiar escrevendo, evocar a ajuda do anjo da guarda, dos espíritos protetores, e aí dá até um exemplo de evocação de espíritos protetores, dá até um exemplo de uma prece, de um encaminhamento. Então, Kardec fala que esse é o melhor caminho, que não tem outro jeito. Para desenvolvimento mediúnico, é esse aqui: pessoas sérias reunidas, com concentração, com prece, com recolhimento, evocando a presença dos espíritos superiores, e começar a escrever. Esse é o caminho que ele passa para nós. É interessante que caneta ou lápis. A gente tem que lembrar que o Kardec, na época, escrevia com pena, molhando a pena na tinta, ou então, quando muita caneta tinteira. Vocês são muito jovens, inclusive eu também, nunca escrevi com caneta de pena nem tinteira. Então, obviamente, naquela época, era melhor o lápis, que dava menos trabalho você ficar molhando a tinta toda hora. Mas hoje em dia pode ser com o que for. E aliás, sempre pode. Um pedaço de carvão, um pedaço de qualquer coisa que escreva, que passe a comunicação. Ele faz essa pergunta porque é pertinente por conta da época. Agora nós vamos ao grupo 3. Relações fluídicas entre o médium e o espírito comunicante. Estudaram o livro dos médiuns, 203, e obras póstumas, a primeira parte, o item 34, 35 e 36. Boa noite. A primeira relação que a gente teve das relações políticas é quando os médios são iniciantes, normalmente vêm com curiosidade. Então, eles esperam encontrar algum ente familiar, ou quer saber alguma coisa que se perdeu, ou algo de curiosidade, E nem sempre isso vai dar certo, porque o relacionamento fluídico
E às vezes pode estar vindo um espírito desconhecido ou até mesmo um anjo guardião. E sempre que a gente vai começar o iniciante, o médium iniciante, vamos fazer perguntas simples, sem apavorar, tranquilo, calmo, com respostas de sim ou não, uma coisa mais tranquila, né? E sem exageros. Eles expõem bastante no livro que você não tem uma fórmula para adquirir isso, não tem um jeito certo descrito, tem que começar assim com a pergunta e tal. Não tem, isso vai variar de pessoa para pessoa, de médium para médium. Agora, nas obras póstumas, a gente viu que depende, portanto, da predisposição do espírito, da organização do indivíduo e a sua faculdade. A predisposição mediúnica não depende de sexos, nem de idade, nem de temperamento. Encontra-se médios com todas as características. E tem que ter um grau de facilidade. Nem todo médium pode comunicar com todos os espíritos. Então, eles têm que estar em sintonia, né? E os bons espíritos se veem sempre pela influência do bem, e os maus com a influência do mal. Então, vai do espírito, do perispírito de cada um para receber, né, as coisas boas ou as coisas ruins. Então, a gente tem que compreender que para haver a comunicação tem que ter uma afinidade fluídica entre o espírito que vai comunicar, que vai trazer a sua mensagem, e o médium, certo? Então, não é qualquer médium que recebe qualquer espírito, nem qualquer espírito que pode falar através de qualquer médium. Tem que haver uma sintonia fluídica, energética entre esses dois seres, né? E isso também envolve mais algumas coisas, no caso, a permissão do espírito poder comunicar, a condição dele, se tem condição de comunicar, se ele estabelece uma relação fluídica, uma relação de comunicação com o médium que ele vai se servir, certo? Então tem que ter essa relação fluídica, tem que ser harmônica entre o médium e o espírito comunicante. O grupo 4, condições dos candidatos ao desenvolvimento. Livro dos Médiuns, o item 209 e 211. E o Livro dos Médiuns também, o capítulo 31, os números 13, 14 e 15. Esse aqui vocês estudaram. Não deu tempo. Pode falar isso aqui. Bom, gente, então, nós dando sequência à questão do desenvolvimento mediúnico, o item 209, Kardec fala para a gente que a fé não é condição para a mediunidade. Ou seja, independente da religião, ou se a pessoa tem ou não uma crença em Deus, isso não é condição para que ela exerça a mediunidade. Tá? Então, é mais uma forma que Deus tem de mostrar para a gente que é uma disposição orgânica. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter essa faculdade. Ele mostra para a gente que, para o início do estudo mediúnico, o que é necessário? Pureza de intenção, desejo e boa vontade. Que o estudo mediúnico e o desenvolvimento, ele demanda bastante estudo para que a gente tenha discernimento do que está fazendo, vigilância, disciplina. Ele mostra que a mediunidade ela não depende do caráter, mas que uma boa comunicação vai muito de encontro com as qualidades morais do médium, porque o médium ele age como um filtro, né, da mensagem. Então, um espírito bom que se manifeste por um médium ainda principiante, talvez não consiga passar toda a mensagem, mas se ele for um médium que tem uma moral mais desenvolvida, a mensagem será boa. Kardec aborda alguns perigos que a gente tem que ficar atento com o início do desenvolvimento mediúnico,
que são relacionados à qualidade dos espíritos comunicantes, porque nem sempre serão bons espíritos que vão se comunicar com o médium principiante. E justamente entra aí o estudo e uma atitude crítica que o médium precisa ter. Ele explica para a gente que quando a gente observar uma linguagem extravagante, cheia de palavras difíceis, fugindo da simplicidade, da objetividade, que a gente procure mentalizar o anjo da guarda, que o nosso anjo da guarda sempre é um espírito bom. Então ele poderá vir ao nosso auxílio para nos ajudar a enxergar o teor da comunicação e se nós estamos caminhando da forma correta. Kardec ressalta também a questão dos espíritos familiares, porque muitas vezes a pessoa supõe que esteja recebendo uma comunicação de um espírito familiar e crê que esse espírito é bom, mas ele não necessariamente é bom. Não é porque foi minha mãe, minha avó, minha tia, um irmão que é um espírito bom. Então a gente não levar isso como uma certeza inabalável. Então, basicamente isso. Então ficou esse grupo, eles no deu tempo, né, deles lerem o item 13, ele fala assim, para a gente poder receber comunicações de bons espíritos, se faz mistério que a gente se melhore intimamente. Por conta dessa harmonia, assimilação fluídica, se o médium, ele é um médium que ele tem pensamentos bons, o agir bom, a sua irradiação mental é elevada. Então ele atrairá para si espíritos elevados. Mesmo quando ele receber um espírito muito necessitado, um espírito ignorante, um espírito que está precisando de auxílio. Esse espírito, ele tem um teor vibratório diferente do médium, mas a proteção que o médium tem ao receber esse espírito do seu anjo guardião, que é importante para que ele consiga fazer este socorro e esse amparo. Então o médium tem que se preocupar muito com a sua qualidade moral e ética na vida, para que ele possa ter essa emanação fluídica positiva para receber sempre a proteção dos espíritos mentores, mesmo quando ele tenha que receber um espírito inferior no sentido de sofrimento. Vamos imaginar o Chico Xavier. Todo mundo imagina o Chico Xavier só recebendo aquelas mensagens de Emmanuel, todos aqueles livros, André Luiz. Mas o Chico Xavier também participava de reunião de desobsessão. E ele recebia também espíritos muito necessitados, espíritos muito desviados da lei. Muitas vezes, chegando a espíritos agressivos mesmo. Mas como ele era uma criatura de vida reta, estudioso, teve orientação, então ele conseguia receber esse espírito, auxiliar e se sentir bem ao final dessa comunicação. Então é por isso que a gente tem que ter esse preparo, esse recolhimento, essa busca de se melhorar intimamente. Depois ele também fala do desinteresse, né? O espírito, esses itens que ficou para trás são comunicações de espíritos. Então ele fala do desinteresse. O médium tem que ser aquela criatura desinteressada, né? Ele está ali para auxiliar, para receber orientações ou mesmo para levar socorro aos espíritos, desinteressadamente. Então, médium não cobra financeiramente dinheiro, né, para receber espírito, nem cobra para editar o livro, porque na verdade quem escreveu aquele livro foi o espírito, não foi o médium, certo? Então desinteresse material, desinteresse também de poder, porque muitas vezes ele não tem interesse de cobrar, mas ele se sente orgulhoso, ele se empavona de ser médium. Todo mundo às vezes faz deferências a ele por ele ter essa faculdade.
esquerda, nem um lugar na fila do banco. O médium não deve nunca aceitar por esses interesses, né? Ele é uma pessoa como outra qualquer. A gente brinca assim porque o Espiritismo no seu começo tinha esse lado mineiro aqui, desse lado nosso. Quando a gente vai na casa de uma pessoa que a gente gosta, faz um favor, a gente sempre leva um queijinho, um doce de leite, doce de cidra, né? Então a gente brinca que não, olha, nem isso, né? Nem esse agradinho a gente não deve esperar, né? O grupo 5, dificuldades encontradas pelos médiuns iniciantes, livro dos médiuns 211 e 212, e o livro dos espíritos 461, 466 e 469. Mas você vai falar. São dois. Sim, sabe assim? Então, a gente estava discutindo, a gente leu sobre a dificuldade encontrada pelos médiuns iniciantes. A gente chegou à conclusão de que muita sorte a gente tem de chegar, né, somente por causa do sofrimento nosso. E chegar aqui também com espíritos levianos. É uma grande sorte. A gente chegou a essa conclusão. Porque às vezes as obsessões são muito mais severas, são muito mais pesadas, né? E aí a principal dificuldade é não saber distinguir, a gente não saber distinguir o pensamento mal, o espírito mal de um espírito leviano. Também é pensar, o médium chegar e querer pensar que ele quer desenvolver uma mediunidade ostensiva, né? Às vezes para edificar seu próprio ego. Então ele quer logo escrever, ele quer logo falar coisas bonitas, de um jeito bonito, com palavras bonitas, né? Ele quer sempre ter comunicação com um espírito um pouco mais elevado que ele, que às vezes a maioria não acontece. Então, a gente tem sempre que se lembrar da moral. Sempre, nunca querer que é um dos primeiros sinais que a gente tem, de querer fazer alguma coisa sempre para poder se elevar. Né? Nunca isso. O Espiritismo nunca traz isso para a gente. Né? É um processo, desenvolvimento mediúnico é um processo que leva tempo, que necessita de uma educação, de estudo, necessita de uma disciplina muito grande para a gente. Diz, né, a gente estava comentando também de uma passagem do Chico que fala que quando a gente descobre o Espiritismo é tudo lindo e maravilhoso. A gente quer ajudar todo mundo, a gente se acha a melhor pessoa do mundo, né, pronto para fazer bondade para todo mundo. Mas quando o Espiritismo entra na gente, entra mesmo, que a gente começa a estudar e começa a aprender, a gente vê o tamanho da encrenca que a gente se meteu. Então, assim, sempre com a bola mais baixa, sempre estudando, disciplina, sem faniquis. Né? E também essa impaciência e traz para a gente, pode acarretar para a gente uma obsessão um pouco mais séria também. Né? O espírito não coloca nada no médium que o médium já não tem. Então, se ele vê ali que a pessoa gosta de se elevar, de se colocar acima um pouco, né, das pessoas, então ele vai colocar isso, ele vai cada vez mais colocar isso no médium, né, para que cada vez ele possa ter mais e mais acesso a essa pessoa. Então, essa é uma das dificuldades maior. Aí depois tem o livro dos Espíritos, né? Como diferenciar os nossos pensamentos dos pensamentos dos Espíritos. É fácil. O primeiro é sempre nosso. É porque a gente sempre quer colocar que o pensamento errado seja do outro, né? Não, nossa, eu pensei, eu estou no trânsito, me cortaram a frente, eu vou passar em cima daquele motoqueiro. Nossa, mas é o Espírito que me orientou a isso.
Não é não, é a gente mesmo. Então, assim, sempre o primeiro pensamento que reage no nosso cérebro é o nosso. Depois é que vem a sugestão. Depois é que vem, né, dependendo da nossa moral, do elevamento, da nossa elevação, é que vai ter a sugestão boa ou má. Então, cuidado aí, né? E por que Deus permite, né, que os espíritos eles nos excitem, nos influenciam ao mal, né, para nos testar. Ele dá a oportunidade. Deus é tão justo, tão misericordioso, que Ele dá a oportunidade para a gente em todos os momentos. Né? Então, Ele deixa com que os espíritos nos mostrem o mal para que a gente sempre tenha a opção. Né? Ou você vai pelo mal, ou você vai pelo bem. E por que meio que a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Pelos bons pensamentos, por estar com a moral elevada, sempre nos lapidando, nos trazendo sempre igual a oração do domingo, né? Livrar-nos das tentações, mas não nos livra do trabalho de lidar com elas e a gente próprio escolher. Né? Então é a gente que escolhe, sempre é a gente que escolhe. Então a gente percebe que a dificuldade do médium é a dificuldade de todos nós, porque todos nós somos médiums, uns mais ostensivos e outros que não são médiums ostensivos, mas são criaturas que estão em contato constante, estamos todos nós em contato entre esses dois planos. Então a dificuldade do médium é buscar se melhorar, fazer a sua reforma íntima, tornar-se pessoa melhor, pensamentos positivos, para que ele possa atrair para perto de si espíritos com o mesmo teor vibratório. Então essa é a grande dificuldade no desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala do estudo, iniciar a prática mediúnica, né? Então a gente necessita do treino, a gente necessita da disciplina, do estudo, da reforma íntima, né? Tudo isso a gente precisa. E a maior dificuldade é justamente a gente se melhorar, é a gente buscar dentro de nós tirar toda a vaidade, tirar todo o desejo do nosso ego, né? de aparecer, nesse sentido que ele fala. E se a gente não se cuida assim, o nosso teor vibratório, o nosso pensamento, nós vamos nos encontrar com espíritos que pensam da mesma forma, ou seja, de maneira negativa, de maneira vaidosa, de maneira prepotente, e isso vai fazer a ligação fluídica conosco e vai nos deixar livres, candidatos à obsessão. A obsessão é aquela influência pertinaz de um espírito inferior, no sentido de ignorante, né, sobre os nossos pensamentos. Então essa é a grande dificuldade. Quando as tentativas não levam ao desenvolvimento, o grupo 6, Livro dos Médiuns, o item 218. Boa noite. O nosso item, quando as tentativas não levam ao desenvolvimento, o item 218. Nem sempre, nem todas as pessoas conseguem desenvolver a mediunidade, mas isso não quer dizer que ela é abandonada pelos espíritos, deixada de lado, não quer dizer que ninguém está nem com ela, então não desanima. Tem muitas formas de ajudar, mesmo sem desenvolver a mediunidade. Tá? Isso não quer dizer que o médium é privado da assistência dos espíritos, como seu conhecimento, que é sempre importante, leitura, conhecimento, oração, participar de palestra. Quanto mais conhecimento, mais ele consegue ajudar numa sessão mediúnica, numa sessão
e com a sua boa energia, com o seu bom pensamento, tá? Com as suas preces, é sempre de muita ajuda. E com isso, ele trabalha tanto quanto um médium que está dando passe, que está ajudando na comunicação. Isso ajuda demais. Se não pode transmitir materialmente o seu pensamento, os espíritos o auxiliam pela sua inspiração, a inspiração da prece, a inspiração do bom pensamento. E isso é tão importante quanto o médium assista. Então, vocês percebam que não é todo mundo que está aqui no momento que é médium ostensivo, que vai psicografar alguma coisa ou que vai receber um espírito para falar, trazer sua mensagem. Não é todo mundo que é médium ostensivo, que tem essa capacidade de traduzir, de perceber os espíritos e trazer a sua mensagem. Não são todas as pessoas. Mas isso não quer dizer que todos nós não estejamos amparados e socorridos em todos os lugares por onde estivermos, não só na reunião mediúnica. A gente está falando da reunião mediúnica porque o assunto que a gente está tratando é aqui, mas mesmo na reunião mediúnica, a reunião mediúnica de comunicação de espírito não é composta só por médiuns ostensivos que recebem espíritos. Tem aquelas criaturas que ouvem, que conversam, que doam fluidos, que doam energia para que a gente possa socorrer aqueles espíritos sofredores. Então, não é todo mundo que vai receber espírito, mas todo mundo está protegido e todo mundo pode colaborar numa reunião mediúnica, desde que ele tenha ideal de pensamento, que ele esteja com ideias, esteja reunido com um corpo sério, com o intuito de ajudar, de socorrer, que ele se prepare para isso. Ele frequentará normalmente a reunião mediúnica, mesmo que ele não perceba os espíritos, mas ele está se desenvolvendo como espírito que ele é, né? Então, a gente sempre desenvolve esse lado mais humano, esse lado mais espiritual. Às vezes não a faculdade, né? 7. Primeiro indício da disposição para escrever e as primeiras comunicações. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, 210. Tudo bem. Você já viu o título, né? Já. Tá, o item 10, é o item 210, fala dos 3 períodos da mediunidade de psicografia, que é o descobrir, desenvolver e a consolidação. Ele fala de como ela começa a se manifestar, que é com frente no braço e na mão, com rabiscos e sinais. E fala também se a princípio, fala muito pouco, na verdade não tem curso, e se a princípio a comunicação permanecer com isso, com rabiscos, letras sem conexão e sem sentido, onde não há continuidade da comunicação, deve-se haver atenção, pois pode se tratar de espíritos zombeteiros. Mais ou menos isso, a mediunidade desse item, né? Que é uma mediunidade rara e que deve ter cuidado também com a vaidade nesse sentido, né? E barrar talvez se você vê que não está tendo conexão. Então, gente, nós estamos tratando aqui, como foi falado no primeiro grupo, o Kardec trata especialmente da psicografia. Então, ele está falando como é que inicia o primeiro indício que uma pessoa é médium psicógrafa, que vai escrever. Então, ele fala que, às vezes, ao se concentrar numa reunião mediúnica, o médium sente um peso, um movimento involuntário no braço, se ele for psicógrafo mecânico. Muitas vezes ele é intuitivo. Nós já estudamos isso, vamos estudar de novo. A psicografia, a psicofonia, todos nós vamos estudar de novo. Se ele é intuitivo, ele vai ter só o pensamento. A mão não mexe, a mão está lá quietinha. Mas aí você começa a escrever e
A gente, na nossa experiência de Coelho aqui, a gente percebe que médium mecânico, raríssimo. Puramente mecânico, eu especialmente nunca vi. A maioria é intuitivo e alguns semi-mecânico. Tem aquele frêmito no braço, aquela tremor na mão e a ideia vem vindo. Então é nesse sentido aqui que a gente está falando. A gente vai treinar. Daqui a pouco, todos nós vamos nos reunir daqui a pouco, algumas reuniões à frente, e a gente vai elevar o nosso pensamento através de uma leitura, nós vamos elevar o nosso pensamento através da prece, vamos ficar em recolhimento, fazendo tentativa de receber alguma mensagem escrita, né? Todos nós vamos escrever? Alguns vão ter ideias e vão escrever. Como saber se a ideia é minha ou se é do Espírito? Só a prática vai dizer. E alguns vão escrever sentindo o movimento da mão. Ou ninguém vai se apresentar isso. Quer dizer, não é todo mundo que é médium nesse sentido. Certo? Então, o indício é esse daí, né? Ele sente um frêmito na mão, uma vontade de escrever, né? O grupo 8. O uso da faculdade mediúnica, 216, 217. Boa noite. Nesses itens sobre o uso da faculdade mediúnica são abordados dois aspectos. O primeiro é que o mesmo médium, já com as faculdades envolvidas, o trabalho só está começando, né? Ele deve se estudar, se instruir, tem necessidade de conselhos, principalmente de pessoas mais experientes que já estão trabalhando na área, e principalmente de prudência, porque neste momento que ele começa os seus trabalhos, é que o médium pode se tornar joguete na mão de espíritos mentirosos e cair nas armadilhas preparadas por eles. Por isso que é sempre permanente a necessidade de estudo e aperfeiçoamento do médium. O segundo aspecto importante também é não abusar dessa faculdade. A mediunidade é dada, né? Ele tem a mediunidade para fazer o bem e não para satisfazer vaidades nem satisfazer curiosidades, seja dele ou de outros, né? Por isso que o médium deve ter sempre cuidado de preservar local, dia e horário determinado para fazer o trabalho mediúnico, porque assim ele se coloca numa situação de ter o apoio, né, de espíritos preparados, né, e competentes para o ajudar, assim evitando que ele caia na mão de mistificadores. Vou marcar a palestra. É isso mesmo, ela resumiu bem, é bem isso aí mesmo. E eu queria só reafirmar a necessidade de a gente trabalhar com mediunidade sempre em grupo, né? Então a gente não vai trabalhar sozinho, não é? Porque então eu vou chegar lá na minha casa e vou tentar psicografar alguém. A gente não faz isso, por quê? Porque a gente não tem, às vezes, dentro da nossa casa, um ambiente propício para que a gente possa ficar em recolhimento, ou que a gente tenha a proteção que existe na casa espírita, no horário certo. Os espíritos mentores estão conosco, nos auxiliando. Então fica mais fácil para que a pessoa possa trabalhar sem perigo de cair nas malhas da obsessão. O que vem a ser isso? A obsessão é aquele espírito ignorante, pertinaz, que quer muitas vezes brincar conosco, brincar com a nossa faculdade, dizendo coisas indevidas, levando o médium a fazer coisas indevidas também. Que coisas são essas? Escrever a seu mau grau. De repente ele está trabalhando lá no seu trabalho profissional e ele sente uma vontade incrível de escrever e se ele não escreve, ele não consegue fazer mais nada, ele é tomado por como se fosse uma febre, um desatino de escrever. Então ele não pode se permitir isso, né? É elevar o seu pensamento, é pedir a Deus a proteção e fazer esse desenvolvimento no centro espírita, porque aqui no centro espírita a gente tem pessoas que têm mais prática na mediunidade e os espíritos superiores estão nos protegendo. Eu lembro a primeira vez que eu fiz Coelho, eu fiquei muito impressionada de uma história que foi Dona Antonieta Barinha até que contou. Ela disse que eles atenderam lá no centro um senhor, uma pessoa, que
que ela tinha o desejo incondicional, constante de escrever. Se não era dado a ela um lápis, uma caneta, ela escrevia com o dedo na parede, a ponto de os dedos todos já estarem sangrando. Por conta desse impulso que ela tinha de escrever, ela estava tomada por uma obsessão de escrever, porque não teve a orientação necessária quando começou o desenvolvimento mediúnico. Então foi feito todo um trabalho de educação para essa pessoa, para que ela aprendesse. Então não é porque a gente está só com vou escrever que eu posso sentar e escrever sem nenhum tipo de preparação. Isso é muito importante a gente pensar. Então vamos sempre trabalhar em grupo, horário marcado, para que a gente possa ter a proteção dos espíritos superiores que a gente marcou com eles, a proteção dos nossos companheiros de trabalho, né? E o apoio da razão de todos os nossos companheiros. Porque às vezes eu posso estar escrevendo alguma coisa que o espírito brincalhão está me levando a acreditar, mas o meu companheiro do lado, encarnado, ele está vendo a impostura que eu estou fazendo. Então ele pode chamar a minha atenção e mostrar. Então é por isso.